pelo Facebook, né, Ibnesque Oficial. Você pode estar nos acompanhando lá. E saudação a todos vocês que nos acompanham agora no nome de Jesus. Né? Nós estamos de volta aqui com o programa Palavra que Liberta. E eu acredito muito naquilo que o Senhor Ele tem falado através da sua palavra. E é algo muito importante a todos nós que temos dado crédito àquilo que Deus tem falado, em nós ouvirmos isso e colocarmos em prática, crendo no sobrenatural por parte do Senhor. Hoje eu vou estar ministrando sobre a vida de vocês, né, com o tema Crescendo na Fé, e eu quero compartilhar com você um texto aqui no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 21 e o 22, para que a gente possa continuar, né, dando sequência aqui à nossa programação. E diz assim a palavra de Deus, Tiago capítulo 1, versículo 21 e 22. Portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas ponham em prática. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus? Eu convido você e até te desafio a você nessa hora a falar com Deus e dizer assim: Deus, tenha liberdade na minha casa. Você pode dizer isso? Diga comigo assim: Senhor meu Deus, em o nome de Jesus, tenha liberdade na minha casa, tenha liberdade na minha vida, que a palavra do Senhor possa entrar no meu coração e que essa palavra possa me impulsionar e que eu venha agir, que eu venha colocar em prática tudo aquilo que há de vir no meu ouvido. Nessa hora, meu Deus amado, eu te convido a fazer parte da minha casa, da minha família, no nome de Jesus. Eu vou orar por você agora. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, oramos nessa hora e eu peço a Ti, meu Deus querido, que receba toda a nossa adoração. Gratos nós somos ao Senhor pelo Teu cuidado e por Tua fidelidade. Gratos nós somos a Ti, porque o Senhor tem nos alimentado e nos sustentado até aqui. Obrigado, meu Deus amado, por cada vida que nos acompanha agora, e que o Senhor possa, meu Deus, enchê-los da Tua presença. Que o Senhor possa ir de encontro a esse, meu Deus, que se encontra enfermo, esse que se encontra entristecido, Pai querido, esse que se encontra, meu Deus querido, nesse momento, em uma situação de desespero, que o Senhor possa supri-lo dentro da sua necessidade agora. Eu apresento, Senhor, meu Deus, estes, meu Deus, que têm parado de sonhar, que voltem a sonhar com aquilo que o Senhor tem proposto para eles. Meu Deus, eu oro nessa hora aplicando o poder do sangue de Jesus sobre cada vida que nos acompanha. E peço a Ti, meu Deus querido, que derrame do Teu poder e da Tua graça. E que haja, meu Deus, transformação, que haja libertação, que haja cura sobre a vida de todos estes, em o nome de Jesus. Que o poder da Tua palavra, meu Pai, possa destruir nessa hora barreiras, correntes, algemas que aprisionam o Teu povo, meu Deus querido, a não Te conhecer. Em o nome de Jesus eu oro, abençoando cada ouvinte em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja, amém, e graças a Deus. Querido ouvinte, é tão interessante porque quando a gente começa a falar sobre crescendo na fé, a gente logo começa até mesmo querer medir, né? E muitas vezes até ouvi assim: eu queria tanto ter uma fé igual de fulano de tal, né? Eu acredito que você já ouviu isso também. Talvez você que está nos ouvindo agora, até mesmo você já disse em algum momento na vida, né? Eu gostaria tanto de ter a fé igual fulano de tal. Mas vamos aprender um pouquinho aqui hoje, dentro do que a palavra de Deus ela vem nos ensinar. É tão interessante porque Tiago, aqui no capítulo 1, no versículo 22, ele vai trazer uma informação aqui pra gente, muito interessante. E nessa informação ele vai dizer assim: olha, não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas ponham-a em prática. Então, vejamos bem, uma das formas para que nós venhamos crescer na fé, a gente consegue perceber que por esse versículo, que nós precisamos ouvir a palavra de Deus e pegar essa palavra de Deus e começar a colocar em prática.
E é tão interessante tudo isso que eu estou te falando, porque se você quer saber o quanto a sua fé é forte, é só você começar a prestar atenção ao que está saindo da sua boca. Olha só para você ver que interessante. Espera aí, se eu quero saber o tamanho da minha fé e o quanto a minha fé é forte, simplesmente o fato de eu começar a observar o que está saindo da minha boca. Porque se eu sou um homem e você é um homem ou uma mulher que tem sim voltado para a palavra de Deus, e no dia a dia, mediante todas e quaisquer situação, você usa a palavra de Deus, isso já começa a demonstrar que você é uma pessoa de fé. Porque uma pessoa de fé, ela vai fazer uso da palavra de Deus continuamente. É até interessante porque quando a gente abre lá no livro de Hebreus, antes de Tiago aí no capítulo 4, versículo 2, Hebreus 4, versículo 2, vai dizer assim a palavra de Deus, olha, pois, assim como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Elas ouviram a mensagem, porém ela não lhe fez nenhum bem, porque quando a ouviram, não a receberam com fé. Olha para você ver que interessante. Então, mediante o texto, esse versículo que a gente acabou de ler aqui em Hebreus 4:2, a gente consegue entender aqui que não basta ler a palavra de Deus. Você precisa internalizá-la e depois vocalizá-la. Lembra que eu falei para você aqui que se nós queremos saber o quanto a nossa fé é forte, a quanto a nossa fé está firme no Senhor, é só a gente começar a prestar atenção no que está saindo da nossa boca. É interessante que muitas vezes a gente não leva isso em tamanha consideração, mas a gente acaba percebendo que hoje nós vivemos num mundo, eu acredito que você vai se deparar com isso, onde nós nos deparamos com um linguajar bem baixo, um linguajar imoral, um linguajar, muitas das vezes, um linguajar trazendo grandes prejuízos na vida da gente. Mas aí você fala assim, mas pastor, como assim? Quer ver um exemplo? Quando alguém fala assim que você é vagabundo, quando alguém fala assim, você não presta, quando alguém fala assim com você assim, tomara que você caia daí, bobo, né? Eu acredito que alguém já deparou com uma brincadeira desse nível aí, com esse linguajar, né? A uma certa feita eu até me deparei com uma situação onde eu contratei um carroceiro para fazer um frete para mim, e ele, quando me viu, ele usou uma linguagem, toda hora ele fala assim, desgramado, eu vou quebrar suas pernas, né? Desculpa aqui o palavreado, mas foi isso que ele usou comigo. E toda vez que ele falava assim, eu vou quebrar suas pernas, que é uma linguagem, uma gíria do dia de hoje, naquele momento eu repreendia ele e dizia assim, está repreendido no nome de Jesus isso. Até que ele falou assim, o senhor é crente? Eu falei assim, sim, eu sou cristão, eu sirvo ao Deus vivo, e essa linguagem hoje não está legal não, quebrar minhas pernas, está repreendido no nome de Jesus. E é interessante porque, por que eu usei dessa forma para falar com ele? Porque quando ele lançava aquela palavra, querendo ou não, é uma maldição, ele está declarando algo negativo contra a minha vida. E a palavra de Deus, ela vai trazer o entendimento para mim que eu preciso lançar por terra tudo aquilo que vem contra mim. Então, o simples fato de você ler a palavra de Deus, não basta não. Você precisa internalizá-la e depois vocalizá-la. Entende? Como, por exemplo, você quer ver algo interessante? Né? Você foi no médico e foi diagnosticado com uma enfermidade sobre a sua vida. Então, em Isaías, no capítulo 53, versículo 1 em diante, a palavra de Deus vai dizer que Jesus levou sobre ele todas as nossas dores e enfermidades. Né? Então, olha só para você ver que a partir do momento que eu recebi uma notícia, que essa notícia ela está trazendo problemas sobre mim. Por que problema? Porque você sendo diagnosticado de uma enfermidade, né, você precisa rapidamente usar a palavra de Deus em cima disso. Afinal de contas, nós estamos falando aqui sobre crescer na fé. E crescer na fé é você ouvir a palavra de Deus e colocar em prática aquilo que Deus está te ensinando. Né? Então, olha só para você ver que interessante que olha. Quando eu disse para você aqui em Hebreus 4:2, o escritor vai dizer assim, olha, pois assim como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia.
elas ouviram a mensagem, porém ela não lhe fez nenhum bem. Por quê? Quando a ouviram, não a receberam com fé. Quando você recebe a palavra de Deus com fé, fato é que imediatamente você coloca ela em prática, né? E é interessante porque nós dizemos todo tipo de coisa, mas a verdade é que não acreditamos realmente nelas. Isso é um outro fato muito interessante também, né? Eu vejo muitas pessoas por onde a gente passa aí, e essas pessoas até usam em alguns momentos a palavra de Deus, mas só que o que acontece? Mas nem elas mesmas estão acreditando naquilo que estão falando. É que nem o caso aqui dessa situação que está se acontecendo aqui em Hebreus 4:2. Sabe? Assim, é muito importante que você possa observar a palavra de Deus, porque a gente vai perceber aqui em Hebreus 4, né, versículo 2, porque o Senhor, ele está tratando com o seu povo aqui. Então, olha para você ver que interessante aqui, olha. Se realmente acreditássemos no que dizemos, isso transpareceria em nossa maneira de viver. Eu conheço um punhado de pessoas que falam que creem em Deus e que têm fé, mas você consegue ver nitidamente que a forma que elas agem estão completamente ao contrário daquilo que Deus nos ensina. Então, por isso que esse texto que a gente acabou de ler aqui, a gente começou em Tiago e a gente foi aqui para Hebreus 4:2, você vai perceber aqui que a palavra de Deus está dizendo para esse povo assim, olha, as pessoas, elas ouviram a mensagem, porém ela não lhe fez bem nenhum, porque quando a ouviram, eles não a receberam com fé. E o que é receber com fé? Quando você recebe a palavra de Deus com fé, você imediatamente coloca ela em prática, sabe? Eu lembro muito bem que no início da minha caminhada cristã, eu gostava de dar uns gritozinhos, sabe? E aí o que acontece? Um dia eu me deparei com um texto bíblico que disse assim, olha, lançai fora de vós toda gritaria. E daquele tempo para cá, nunca mais eu gritei. Por quê? Porque eu tomei posse da palavra e coloquei ela em prática, coloquei ela em ação. E muitas vezes nós acabamos caindo em contradição com aquilo que nós já aprendemos por parte de Deus e até dizemos que um dia cremos naquilo. Olha para você ver que tremendo, né? Eu acabei de dizer para você agora há pouco aqui uma frase que disse assim, se nós acreditássemos, né? Olha só para você ver, no que dizemos, isso iria transparecer em nossa maneira de viver. Quem caminha comigo, quem conversa comigo, consegue perceber com clareza como eu uso a palavra de Deus e como eu coloco em prática ela. Nós devemos viver de uma maneira que essa maneira possa mostrar que nós aprendemos a confiar plenamente em quem Deus é. Sabia disso? Nós precisamos entender isso. E o fato de sabermos quem Deus é vai nos dar a condição, querido, de enfrentarmos quaisquer situações, mas sabendo quem está nos guardando e quem está nos livrando de seja qual for o mal. Entende? Então, diante disso aqui, olha só para você ver aqui, olha, o que significa você aprender a confiar plenamente em Deus? Primeira coisa que significa você procurar oportunidades de confiar mais em Deus. E como que eu posso fazer isso? Lembra que nós iniciamos essa ministração com um texto muito interessante de Tiago 1:21 e 22, que diz assim, que, olha, portanto, deixem todo costume moral e toda má conduta e aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Então, quando eu começo a procurar oportunidades de confiar mais em Deus, eu começo a me voltar mais para a palavra. Diante de quaisquer situação, seja ela contrária ou favorável que vier em direção à sua vida, aonde você vai buscar socorro, aonde você vai buscar direção para que possa se resolver tudo isso? Na palavra de Deus. E quando você consegue entender isso, você percebe que Deus, na sua grandeza, Ele acaba nos revelando a sua vontade, e por revelar a sua vontade, nós nos derramamos diante dele. Entende o que eu estou dizendo? Então, o segundo ponto, querido, para que você possa
aprender a confiar plenamente em Deus, ou seja, para que você possa fazer com que a sua fé cresça, em Romanos 10, 17, vai vir um versículo muito tremendo para mim e para você, e ele vai dizer assim, que olha, portanto a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Então, vejamos bem, nós acabamos entendendo nesse texto, onde Paulo fala aos Romanos, que ele vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e do ouvir a palavra de Deus. Mas, quando você pega esse versículo e leva ele lá em Tiago, Tiago vai dizer assim, olha, mas não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas ponha ela em prática. Então, quando eu e você começamos a confiar plenamente em Deus e quem Ele é, nós entendemos que o quê? Que mediante quaisquer situações, o Senhor, Ele virá ao nosso socorro, independentemente da situação. Está entendendo comigo aqui? Você que está me ouvindo hoje, você que está nos acompanhando agora, né? Eu estou aqui com o propósito de ver você crescer na fé também, né? O terceiro ponto a nós observarmos aqui, que fortalecer a sua fé para os tempos difíceis à frente, né? Ou seja, se a maioria da população tivesse conhecimento daquilo que Deus tem proposto para ela, nós não veríamos por aí pessoas desmaiar com tanta facilidade diante dos problemas e adversidades que se encontram, né? Mas, pastor, como fazer isso, pastor? É o texto que eu acabei de dizer para você aqui, de Romanos 10, 17, né? Onde a palavra de Deus vai dizer que, portanto, a fé, ela vem pelo ouvir, e do ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais você vai crescer na fé. Mas eu quero que você lembre aqui, querido, que não é somente ouvir, mas é ouvir e fazer com que essa palavra ela venha entrar para dentro de você, internalizá-la em você, e você passar a vocalizá-la, a falá-la, a vivê-la, como diz Tiago, colocá-la em prática. Por exemplo, hoje nós temos na nossa igreja aqui, Batista, né, aqui em Caetanópolis, nós temos hoje a célula das mulheres, né? Em um outro ambiente nós temos a célula dos homens, né? A célula das mulheres com a pastora Adriana e a célula dos homens com o pastor Jarbas. E é o momento de você poder ir lá para ouvir a palavra de Deus e viver essa palavra de Deus de uma forma tremenda e poderosa, entende? Então, assim, muitas vezes nós estamos perdendo a rica oportunidade de crescer na fé, pelo simples fato de quê? De nós não queremos ir ouvir a palavra de Deus. Eu acredito que se você for em uma dessas nossas reuniões, né, de célula, até mesmo no culto no domingo às 19 horas aqui em Caetanópolis, você vai crescer ricamente, né? Você vai crescer na fé e vai começar a manusear a palavra com autoridade no nome de Jesus. Olha só para você ver, né? Eu já, como eu disse no início, né? Quantas pessoas que dizem assim, cara, eu gostaria de ter a fé de fulano de tal. Eu quero dizer para você que não existe mistério sobre como cobrir a distância de que há entre a sua fé e dos outros. Você precisa apenas passar mais tempo com a Bíblia. E para nós passarmos mais tempo com a Bíblia, a gente precisa se reorganizar, né? Reorganizando as nossas prioridades, assumindo o controle do nosso tempo, né? Ou seja, colocando a leitura da Bíblia no topo da lista dos seus afazeres. É interessante porque todo dia pela manhã, né, às 6 da manhã, é a hora de eu fazer a minha devocional. E assim que eu termino de fazer a minha devocional, eu mando, né, para a igreja, né, para o grupo do WhatsApp que eu tenho, né, o versículo do dia. Em alguns dias eu explico, alguns dias eu deixo para que a igreja possa lê-la e estudá-la, para que eles possam receber ali a revelação que Deus tem para eles. Mas quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, querido, sabe, isso mexe muito comigo, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvido, ouvir a palavra de Deus. Então nós entendemos que o quê? Que nós precisamos ouvir a palavra de Deus e precisamos colocar essa palavra em prática.
Toda vez que você colocar a palavra de Deus em prática, você vai ver que você vai vencer o inimigo de nossas vidas, de nossas almas, porque, segundo a palavra de Deus, o inimigo das nossas almas, querido, não é a carne e o sangue. Paulo vai falar isso, né, aos Efésios, no capítulo 6, versículo 11, e é tão interessante porque o versículo 10 vai dizer assim, olha, fortalecei-vos na força do seu poder e revesti-vos de toda a armadura de Deus, porque a vossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os espíritos, os principados e potestades. Então, olha só para você ver, quantas vezes nós nos deparamos com pessoas aí que estão com raiva de outras pessoas, né, unicamente porque não conhecem a palavra de Deus. Por isso que há uma grande necessidade de que eu e você venhamos conhecer a palavra de Deus. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, querido, nós começamos a colocá-la em prática e vemos o grande resultado que ela produz, porque a fé, ela precisa ter ação. A fé, ela precisa ser acompanhada de ação. Então nós não vivemos só por palavras, nós vivemos por ação também, né? Então, assim, se você leva a sério o seu desejo de crescer na fé, este é um preço que você precisa estar disposto a pagar. Que preço, pastor? O preço de você se reorganizar nas suas prioridades, assumindo o controle do seu tempo e colocando a leitura da Bíblia, né, no topo da sua lista de afazeres. Tem pessoas aí que leem tudo, que veem em todo tipo de notícia, né? Mas quando se volta para a palavra de Deus, elas têm pouco conhecimento daquilo que Deus tem reservado para elas. Então, assim, eu e você precisamos realmente nos voltar para a palavra de Deus. Nós tivemos aqui, né, na terça-feira, às 18 horas, com o pastor Jarbas, né, o programa Precisamos Falar sobre Isso, e cada dia que ele traz uma palavra para nós aqui, de incentivo, uma palavra de direcionamento, uma palavra de conhecimento para nós, muitas pessoas não ouvem. Tem pessoas que até desligam o rádio nesse horário para não nos ouvir, mas não sabe o que está perdendo, porque é o momento em que eu e você temos a condição de ouvir a palavra de Deus, para que nós venhamos colocar essa palavra em prática e possamos assim vencer todos e quaisquer obstáculos que vierem contra nós. Querido, o próprio Jesus Cristo, ele vai dizer para mim e para você, querido, que o justo viverá pela fé. Mas como você terá fé se você não conhece a palavra de Deus? Você precisa conhecer a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai trazer fé sobre a sua vida. Não existem barreiras, não existem obstáculos. O Senhor, Ele é conosco e Ele há de nos dar a vitória sobre todas e quaisquer situações. E com isso, querido, nós vamos vencer de uma forma poderosa em o nome de Jesus. Então, querido, você hoje que está nos acompanhando aí, você, caro ouvinte, que está ligadinho conosco nesse momento, eu quero dizer para você que o fato de você ter no seu histórico mais derrotas do que vitória é porque você tem dado pouco crédito àquilo que Deus tem falado. Quando nós começamos a dar crédito naquilo que Deus tem falado, querido, esse histórico ele começa a mudar, né? Segundo o que o apóstolo João, né, Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus vai dizer assim: no mundo vocês terão aflição, mas eu venci o mundo e vocês vencerão também. Eu preciso entender que eu preciso conhecer a palavra de Deus. Você quer vencer as adversidades que têm vindo contra você? Se volte para a palavra de Deus. Eu tenho a certeza, querido, que na medida que você começar a estudar a palavra, na medida que você começar a colocar em prática, não é ouvir e viver enganando você mesmo, não. Porque quantas pessoas que têm ouvido a palavra de Deus, mas acabam fazendo tudo o contrário. Não é isso que Deus quer para nós. O que Deus quer para nós é que nós venhamos ouvir a sua palavra e venhamos viver aquilo que a palavra está dizendo. Aí você fala assim: pastor, mas isso é muito difícil. Não é difícil, né? Você precisa dar um passo. Você precisa começar a trazer essa palavra de Deus para a sua vida e lutar para vivê-la. E vai chegar um momento que você vai viver a palavra de Deus como se fosse algo normal. Um normal vivendo o sobrenatural. É isso que Deus ele tem para mim e para você. Então, querido, essa é a palavra que eu trago para você hoje. São agora 18 horas e 52 minutos. A gente vai estar ouvindo aqui um louvor com Leandro Borges,
Deus e eu. E depois desse louvor, eu vou estar voltando e vou estar orando por você e com você, no nome de Jesus. Fique ligadinho conosco aí, né? Vamos ouvir agora Leandro Borges, Deus e eu. Já já eu estou de volta. Ouvinte, que a graça e a paz do Senhor seja sobre todos vocês. Eu quero mandar um abraço para todos os nossos ouvintes que estão ligadinhos conosco aqui na Rádio Pop, dentro do programa Palavra que Liberta da Igreja Batista Nacional El Shaddai em Caetanópolis. Eu gostaria de orar por você nessa hora que nos acompanha e aonde você estiver, cubra a sua cabeça e deixa eu orar por você nessa hora. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus eu apresento, Senhor, cada um dos nossos ouvintes. E peço a Ti, ó Deus querido, a cobertura do Teu sangue sobre a vida de cada um. Que o Senhor possa liberar nessa hora cura, Pai, libertação, renovo. Que o Senhor possa liberar agora, meu Pai, tudo aquilo que está preso, meu Deus querido. E que o Teu Filho seja grandemente abençoado. Eu peço a Ti, ó Deus, passa com as Tuas mãos poderosas agora sobre a vida de cada um destes que se encontram enfermos, Pai. E libera a cura sobre as suas vidas.
Eu declaro nessa hora, meu Deus, a derrota de Satanás e seus anjos, abençoando a vida de cada ouvinte, meu Deus, declarando a bênção do Senhor. Onde creio, meu Deus, que aonde essa palavra chegou, aonde essas palavras que estão saindo dos meus lábios estão alcançando agora, meu Pai, vidas estão sendo transformadas e restauradas pelo poder que há no nome de Jesus. Assim eu oro, meu Deus, abençoando cada vida que nos acompanha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja, amém, e graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de nós. E sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê shalom. Uma ótima noite e até a próxima quinta, assim Deus permitindo, no nome de Jesus. Shalom. Deus abençoe a todos.